sejam bem-vindos ao GovTalks, o podcast da Soner que debate temáticas envolvendo tecnologia, modernizações e políticas públicas para cidades inteligentes. Eu sou Larissa Tavares, host desse programa, e hoje recebo duas convidadas mulheres muito especiais que estão aqui comigo. Estou com a Cíntia Lira, secretária de administração de Suzano. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, tão fundamental. Obrigada. Estou aqui também com a Patrícia Machado, advogada e consultora jurídica. Seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Obrigada pela participação, pelo convite, pela participação. Bom, gente, hoje vamos falar de vários assuntos muito importantes. Eu vou começar falando de um projeto, que foi um projeto muito especial, que nos aproximou, onde estive presente com a Cíntia lá em Suzano, para tocar um projeto de governança digital e de digitalização. Foi um projeto que a gente começou lá em 2021, né, Cíntia? Foi, em meados de 2021, bem pós-pandemia, mas durante o período de pandemia, a gente já vinha implantando algumas ações de uma maneira discreta, porque essa alteração, essa modalidade, né, de sair do papel para a parte digital, ela tem uma certa morosidade. Sim. Mas em 2021 foi onde tudo realmente aconteceu. É verdade. A gente sabe que existem diversos desafios, né, para a implementação de novas políticas. Qualquer mudança traz uma dificuldade para quem está acatando aquela mudança. A gente, às vezes, é muito enraizado nos nossos hábitos, né, Cíntia? Mas, de fato, em 2021, a gente começou esse projeto de governança digital, onde pudemos ali traçar todo um cronograma para a implementação desse projeto. E o principal ponto daquele momento foi a implementação dos serviços públicos digitais, né, Cíntia? Sim, nós evoluímos, né? Começamos o projeto Gestão Sem Papel. Então, dentro dos serviços públicos municipais, externos e internos, nós temos praticamente hoje quase 100 processos que são digitalizados. Isso facilitou muito, isso deu uma celeridade assim, a toda a tramitação processual. Isso facilitou até exemplos pequenos, como, por exemplo, o nosso Departamento de Gestão de Pessoas hoje, praticamente 100% digitalizado. Então, o servidor público que precisa de uma certidão simples de tempo de serviço, levava até 15, 30 dias para poder obtê-la devido a essa tramitação. Pegava o processo impresso, ia levando de setor em setor, recolhendo assinaturas. Hoje, em média, 24 horas, ele já está com essa certidão em mãos. Então, esse é apenas um dos exemplos dos vários avanços que nós tivemos. E isso, a implantação da governança digital e de gestão sem papel. Então, cada dia é uma nova conquista. Foi um prazer participar com você naquele projeto. A gente teve muita sinergia, né? Não só Sim. naquele, como hoje estamos aqui juntas gravando esse podcast. Então, eu queria apresentar para a nossa audiência, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nas temáticas e nos projetos que a Cíntia vai falar para vocês sobre o case da cidade de Suzano, que envolve não só a área de gestão sem papel, mas também outras áreas da prefeitura. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Cíntia. A Cíntia é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Brás Cubas, pós-graduada em Direito e Processo Eleitoral pela Universidade Claretiano, possui MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades pela Uninter e há 11 anos é secretária de Administração de Suzano. Cíntia, comenta um pouco para a gente a sua trajetória na gestão pública e também dentro da Prefeitura de Suzano. Bom, como você disse, eu sou formada em Direito, atuei na área, né, na parte do direito privado, por 11 anos, quase 12 anos. E em 2009 veio um convite do então prefeito Márcio Alvino, à época, hoje ele é deputado. Ele era prefeito da cidade de Guararema e me convidou para atuar na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Fui para a gestão pública, para o direito público, que é o inverso do privado. Quem é da área sabe que são totalmente antagônicos. E me apaixonei. Fiquei 2 anos na Prefeitura de Guararema e aí, em 2011, tivemos uma campanha eleitoral para deputado. Foi onde o deputado André do Prado, à época, foi eleito, o primeiro mandato dele. Hoje ele é presidente da Lesp. Me convidou também para ser assessora jurídica dele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fui para lá, fiquei por mais 2 anos. E aí, de novo, teve um outro convite do prefeito de Suzano para eu assumir a Secretaria de Administração. Na época, eu confesso que o convite me pegou assim de surpresa, porque parece
que são bem idênticos, bem semelhantes, mas a parte jurídica e a parte de administração, apesar do conhecimento jurídico facilitar, não são tão semelhantes assim. Então, me assustei no primeiro momento, fiquei tenso, falei, mas seria um novo desafio. Aceitei e estou até hoje. Assumi em janeiro de 2013 e, claro, no começo tudo fica um pouco mais difícil, né? Mas com o tempo você vai conquistando alguma experiência que ela acaba te facilitando em alguns projetos. E na parte da implantação do Gestão Sem Papel não foi diferente. Confesso que foi uma mudança de comportamento, tivemos que sair da nossa zona de conforto, mas num primeiro momento assustou. Você tem que entender também, né, as limitações das pessoas em ter essa mudança. Não pode ser implementado da noite para o dia, é através de capacitação, é através de conversa, é através de explicação. Então, o novo, ele assusta a pessoa. Mas quando ele vai enxergando que é possível, você vai devagar implementando e facilitou demais. Então, hoje, eu falo que foi uma atitude ousada, mas foi muito, muito gratificante. E é algo que não tem como você voltar, você só avança. Quando você implementa um programa nesse sentido, numa era digital, você encontra facilidades, você encontra situações, você elimina alguns processos que nem eram necessários e você nem percebia. Não tem como voltar. Então, daqui para frente é só avançar cada vez mais. Esse projeto de Suzano, na verdade, assim, tivemos diversas áreas, né, que foram implantadas, né, Cíntia? A gente está falando um pouco aqui para vocês especificamente sobre o projeto de governança digital. Lá no início do podcast eu falei um pouquinho, né, a Cíntia comentou 100 serviços que foram implantados no município, mas o Case Suzano é muito mais do que isso, porque hoje é um município 100% integrado. Então, além da área de governo digital, nós temos aí todas as áreas implementadas lá no município, né, Cíntia? Sim, isso aí foi uma das maiores conquistas também, facilitou demais, não só a parte da celeridade do governo digital, mas também quando a gente implementou um sistema único, minimizou todas as dificuldades que tinha de conexão. Então, imagina, a educação tinha um sistema deles, né? E aí, de repente, eles precisavam fazer uma conexão, seja com assistência social, seja com esporte, seja com a própria administração. Cada um tinha o seu sistema. Então, você tinha que fazer, tipo, um compilado entre todos esses sistemas para depois tomar uma decisão em cima dessas informações que vinham de cada lugar. Hoje não, hoje os sistemas já se conversam, então você sabe o quanto a gente avançou na parte da educação. Hoje nós temos muitos processos implementados na área da saúde, tá avançando cada vez mais. O Departamento de Gestão de Pessoas, praticamente 100% dos processos que os servidores precisam solicitar dentro da Secretaria de Administração, no Departamento de Gestão de Pessoas, é online. Então, ele pode solicitar da casa dele, ele pode solicitar do celular, ele pode solicitar do trabalho, enfim. Ele tendo acesso através da matrícula dele, totalmente seguro. Nós implementamos, juntamente com a Gestão Sem Papel, com o Sistema Único, nós investimos muito em segurança digital também. Então, assim, são conquistas diárias que só tornam a facilidade dos serviços públicos, tanto interno como externo, né? E a gente tem muita coisa para conquistar, mas eu olho para trás, então, de 2021 para cá, realmente os avanços foram maravilhosos. Acho que o objetivo principal, né, de trazer isso não só para melhorar a eficiência administrativa e trazer uma gestão mais moderna para o município, mas também melhorar a vida das pessoas, dos munícipes, melhorando a qualidade do serviço público que é prestado para a população, né? Sem dúvidas. Para você ter uma ideia, nosso IPTU é digital, nossas certidões são digitais, nós temos um Centros, que é o Centro Unificado de Serviços. E hoje, essa semana mesmo, nós estávamos fazendo reuniões lá, porque antes o munícipe ele tinha que sair da casa dele, se deslocar até o centro da cidade, levar cópias de documentos, entender o que ele precisava, que muitas vezes são pessoas que não são tão letrados assim, não têm essa facilidade. Da onde ele estiver, ele pode fazer essa solicitação digital, mas quando ele chega até os centros, ele tem um auxílio
das pessoas que estão lá, elas disponibilizam o tempo delas para ajudá-los, elas fazem a abertura do processo digital, os protocolos vão no e-mail deles. Então, assim, o acompanhamento pode ser também digital. A facilidade é inúmera, né? É realmente uma conquista que beneficia toda uma população. E dentro da área pública, dentro da gestão mesmo interna, a gente vê como minimizou o tempo gasto na tramitação desses processos. Isso aí é uma conquista que todo prefeito, né, ele sonha. Ainda bem que eu tenho um prefeito que é totalmente digital, ele é muito aberto a isso, à inovação. O Rodrigo Axux, realmente, ele vem da parte privada dentro dessa esfera, né, digital, e ele dá muita mesmo motivação para que a gente continue avançando cada vez mais. Eu brinco que às vezes eu chego com um projeto para ele do tamanho de uma laranja, ele já transforma numa abóbora. Ele já visualiza algo tudo macro. Então isso facilita demais, ele entende a necessidade, né? As pessoas ficam tensas com a segurança, mas como que eu vou ter um protocolo, que eu encaminhei um processo ou não? Gente, é muito tranquilo de explicar isso. Você faz as suas tramitações bancárias através de uma senha. Através do seu celular, ninguém quase vai ao banco hoje, né? A maioria faz aqui. Então, se o banco tem essa segurança de fazer transferências e pagamentos através de uma senha, dentro de um processo digital, é igual. A senha que você usar ali, vão saber se é você ou não. Então, é uma tranquilidade, assim, maravilhosa. Vocês estão de parabéns, né? Você sabe que sou sua fã e desde que você chegou para nos auxiliar nisso, evoluiu milhões de vezes mais. Ai, Cíntia, obrigada. Não teria conseguido sem você lá nos apoiando, que com certeza essa liderança faz toda a diferença, como você também tem lá do Rodrigo, né? E eu acho que é uma conquista que a gente vai ter aí e continuamos avançando com novos projetos. Toda vez que ela tem alguma ideia, a gente vai juntas lá para tentar trazer mais melhorias para a gestão do município. Bom, e agora quero fazer uma conexão. A gente está falando muito de tecnologia, de desafios que os gestores públicos têm nas suas prefeituras, na implementação de novos projetos, novas políticas. E a gente sabe que muitos gestores estão muito preocupados, estão enfrentando dificuldades na implementação da nova lei de licitações. E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma especialista, que é a Patrícia, que está aqui com a gente. Vou falar um pouquinho para vocês da Patrícia, porque não é à toa que eu trouxe ela para falar aqui com a gente desse assunto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir aí as dicas que ela tem para dar para vocês na implementação e com grandes benefícios que essa lei vai trazer, né, Patrícia? A Patrícia é advogada e consultora jurídica, especialista em licitações e contratos administrativos pela Fundação Getúlio Vargas, atuando há 19 anos na administração pública. Trabalhou como coordenadora da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, no projeto Consórcio Empreendedor, do SEBRAE, e é secretária de licitações na Prefeitura de São Vicente. Bom, antes da gente vir gravar aqui hoje, né, Patrícia, a gente conversou um pouco da nova lei e a primeira coisa que você sempre me fala é que a nova lei é uma lei tecnológica. A nova lei de licitação é o que a gente chama de uma lei do mundo digital. Ela, logo no início, ela tem uma previsão entre várias, né, que a gente pode citar, mas logo lá, no comecinho da lei, ela fala que, preferencialmente, todos os atos do processo licitatório serão feitos no mundo digital. Serão feitos por modos digitais e disponibilizados para consulta de forma digital através de meios eletrônicos, né? E aí vem a grande questão, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, o chamado PNCP, famoso PNCP, que todo mundo está tendo que lançar os dados no PNCP e muita gente não sabe, porque são coisas novas, né? Nós trabalhamos 30 anos, quem é da área de licitação sabe disso, durante 30 anos nós tivemos a vigência de uma lei, que era uma lei que vinha para regulamentar um dispositivo federal, que era como fazer a seleção de fornecedores, a seleção do contrato para a administração pública dentro de alguns parâmetros de economicidade, de vantajosidade, de sustentabilidade, que foi até implementado depois. E, de repente, do dia para a noite, veio uma lei super tecnológica. Foi uma lei que foi sancionada no meio da pandemia. Então, os gestores tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque ninguém estava pensando em fazer transição legal. Estava pensando, se vocês me permitem fazer o parâmetro, em comprar medicação para Covid, porque a população estava doente. E daí você vai usar uma lei nova, cheia de complexos, inovações. Não, você vai fazer isso.
Mas teve 2 anos aí. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade hoje, o Brasil, as administrações, elas estão entrando nos processos de cidades digitais, e nisso Suzano está à frente, né? Trazendo toda essa tecnologia dentro da administração e para a população, porque não basta você trazer para si, tem que trazer para dentro. E a lei de licitação vem dentro disso, a nova lei de licitação vem dentro disso. Ela privilegia a contratação de inovação, né? Que a gente sabe que é essencialmente na área tecnológica, fazendo com que a tecnologia se aproxime, além de aprimorar a gestão pública, se aproxime mais do cidadão na melhoria dos serviços públicos. Então, a nova lei de licitação traz isso dentro de si. Está sendo uma transição fácil? Não. Eu garanto para vocês que não. Nem na esfera federal, nem na esfera estadual e muito menos na municipal. Mas todo mundo vai chegar lá. Eu acho bem interessante, né? Porque a Cíntia estava comentando, a gente trouxe primeiro aqui para os ouvintes a questão do projeto de governança digital, abordando também a implementação de políticas voltadas à digitalização, não só para a população, mas também internamente nos processos da prefeitura. A nova lei sendo considerada uma lei tecnológica que prioriza os processos digitais, que prioriza a aquisição de inovações pelo poder público. Então, é muito interessante ver como esses dois, o que a gente trouxe no primeiro bloco aqui do nosso podcast e o que a Patrícia trouxe, são falas complementares, né? Sim, e dentro dessa realidade, é o que ela falou, toda migração, seja de sistema, seja de comportamento, seja de legislação, ela tem uma dificuldade maior, né? Então, de repente, você está fazendo algo corriqueiramente e se esbarra com uma nova realidade. Mas os próprios gestores, eu falo isso dentro de Suzano, nós não implantamos o governo digital, gestão sem papel, de uma maneira tão rápida quanto gostaríamos. Não são todos que estão familiarizados com esse sistema novo, acham algumas imperfeições, pedem algumas melhorias, sim. Mas eu sempre explico o seguinte, quando alguns gestores, diretores surgem com algumas ideias, eu falo, formidável, toda ideia é maravilhosa, tem que ser respeitada. Mas vamos usar primeiro o que a gente tem, e depois a gente faz as melhorias. Porque muitas vezes pode ser que algumas pessoas nem usaram aquilo que elas têm em mãos e já querem ver as melhorias, já querem algumas modificações. Então, eu brinco muito, gente, vamos fazer primeiro o carro andar, né? Depois, a gente vê a melhor maneira. Eu falo, olha, o caminho mais perto daqui para São Vicente, por onde é? Eu vou aconselhar através de todas as pessoas que são prontas para isso, que foram treinadas e capacitadas para isso, eu vou falar, o melhor caminho é esse. Mas a visão da pessoa é que não, é que tem que ir até Bertioga para depois voltar, enfim. E aos poucos você vai explicando para essa pessoa que talvez o outro caminho seja mais rápido, né? E com o tempo ela percebe que é assim mesmo. Então são exemplos que a gente usa. Temos que ter muito respeito pelos servidores, pelas limitações que tem nesses novos acessos, mas através de alguns exemplos, né, nós começamos com uma comunicação interna. Nós exigimos primeiro apenas uma comunicação interna e, paralelo, fomos avançando em outros processos. Então, hoje eu percebo que isso foi muito bom, porque quando chegou agora, nessa migração tecnológica da nova lei de licitações, não que tivemos mais facilidade, mas digamos que tivemos mais experiência em migrações. Temos dificuldades, sim, mas nós temos um setor lá maravilhoso que cuida só disso. E a dificuldade está nacional, né? Devido às limitações que temos por aí afora, não só na área de licitações. CEAFIC também é um grande boom que apareceu, que também estamos conseguindo avançar de uma maneira menos traumática por conta das transformações que nós já tínhamos feito, né? Mas realmente o tema que ela traz aqui é de uma grande necessidade, né? É um momento que a gente está vivendo de transformações e toda transformação durante o processo causa um desconforto, mas eu sei que lá na frente vai ser ótimo, vai minimizar esse prazo, né, tão longínquo que a gente tem. Na verdade, nós estamos num momento de transformação cultural.
né? E transformar a cultura não é do dia para a noite, a gente não muda isso. E na parte de contratações, né? Me permitem, eu vou dar um exemplo, que é com relação, por exemplo, à gestão das verbas federais. O governo federal, ele não aceita mais licitação presencial. Isso, inclusive, para dispensas. Então, se você tem uma verba destinada a fazer uma aquisição de baixo valor, sei lá, R$10 mil, que antigamente você faria uma dispensa num processo físico, faria uma cotação com 3 fornecedores, e daí o melhor preço seria o do fornecedor A, e você autorizaria a contratação por lá e faria a nota de empenho para esse fornecedor, e depois pegaria o recurso federal para pagá-lo, e estava tudo certo, hoje não é mais. O governo federal só aceita fazer pagamento de verba federal se a licitação for eletrônica, inclusive a dispensa. Então, ele criou, através de uma instrução normativa, um regulamento onde ele dispõe sobre a obrigatoriedade da dispensa de licitação eletrônica, que nada mais é que um mini pregão. São dias menores, são prazos, condições menores, documentações menores, mas você tem que disponibilizar no portal de compras, no Portal Nacional de Compras, essa compra, fazer todo o procedimento eletrônico, porque sempre na lei faz falar preferencialmente eletrônico, está se deixando cada dia que passa o físico mais para caráteres excepcionais, fazer tudo eletrônico que amplia a competitividade, isso daí é um lado, mas também te dá uma segurança de trabalho muito maior, te dá uma lisura de trabalho muito maior, porque você não sabe quem é que está do outro lado da tela, né? Hoje nós lidamos disso, e só se for eletrônico. Senão não veio dinheiro. Não veio dinheiro, o município não paga. Então não vai ter fornecedor, é uma regra. Então os municípios, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado municipal, né, que são as maiores, em volume, são as maiores unidades federativas que nós temos, né, e em circunstâncias de menores tamanhos, né, porque é muito fácil falar de União, falar de Prefeitura de São Paulo, falar de governo de Estado, mas é difícil você lidar com um município aí que a regra, no Estado de São Paulo a regra é 100 mil, mas normalmente você tem município aí de 30, 20 mil, que tem uma série de dificuldades muito maiores. Sim. Então, hoje é tudo eletrônico. Então, inclusive, nós, dos setores de compras, estamos incentivando, estamos trabalhando tudo para que as cidades sejam num sistema de gestão pública, de tecnológico de gestão pública, porque não basta o setor de compras. Nós temos um trabalho que nós temos que fazer a conscientização da necessidade do desenvolvimento e do uso de tecnologias pela gestão como um todo, é um sistema integrado como um todo. Porque, por exemplo, Patrícia, mas só a licitação vai para o PNCP? Não, gente. Os empenhos que são gerados nos processos licitatórios, e não necessariamente de dispensa, tá? Pode ser todo e qualquer empenho, são obrigados a ser disponibilizados. O empenho, ele não é de competência do setor de compras, o empenho é de competência do setor de finanças, do departamento de contabilidade, cada órgão chama de um jeito. Então, ele precisa estar interligado no PNCP. Mas ele não vai estar interligado no sistema de compras, ele vai estar interligado no sistema da fazenda. Então, se o próprio sistema de tecnologia não for um sistema integrado, um sistema atual, atualizado, que está de acordo com as legislações para fazer isso, a administração para hoje. Para. Ela pode até não parar, né? A gente brinca que para, ela pode até não parar. Mas, com certeza, vai vir um apontamento de irregularidade. E vai ser ineficiente, que não é o que o prefeito né? quer. Exatamente. E você não vai ter a eficiência na prestação do serviço público, que é o fim da administração, que todo mundo que está lá dentro está trabalhando para isso. É nesse sentido. E, Patrícia, assim, essas dificuldades que os gestores estão tendo, e aqui a gente fala muito mais realmente no âmbito municipal, né? Hoje o podcast ele é para trazer esse debate para os gestores públicos que têm dúvidas no âmbito municipal, porque a maioria das pessoas vive nas cidades. Então, se a gente puder dar algumas dicas para esse gestor público que quer avançar com a implementação da nova lei no seu município, o que você daria de conselho? A primeira dica é: estude, capacite o seu funcionário, capacite a sua equipe. A lei faz e também privilegia essa questão da capacitação dos servidores. E hoje, quando você fala em capacitar a equipe, não é só capacitar o pessoal que está lá no departamento de compras, é capacitar a equipe da
administração. Por quê? Existem diferenças significativas entre a Lei 8666 e a Lei 14133. Enquanto na Lei 8666 você só tinha 2 fases procedimentais dentro do processo licitatório, hoje na 14133 você tem muito bem definido a fase preparatória do processo de contratação, o procedimento licitatório e a fase do contrato e da fiscalização. Então, a fase preparatória hoje do processo licitatório, ele é tão importante ou mais do que o procedimento licitatório propriamente dito, que é a licitação. E aqui, nessa fase preparatória, que entra a qualificação, a capacitação de toda a equipe da administração pública. Por quê? Porque agora não é mais o funcionário de compras que vai bater o olho no documento lá que está descrito a caneta que você quer comprar e vai falar, acho que precisa corrigir isso aqui, eu vou corrigir. Ele não pode. Por quê? Porque a caneta que você quer comprar tem que vir descrita e justificada por que é aquela caneta. E a lei exige isso. E isso é o setor requisitante. Mas para você fazer isso, você tem que estar capacitado. A gente não pode exigir, né, que a inovação, e aí não a inovação no sentido tecnológico, mas a inovação no sentido legal, seja implementada sem a gente dar condições. Isso também é uma função do gestor público. Sem preparar para que eles consigam mudar a forma como é feito. Exatamente. Então, eu acho que hoje o grande pulo do gato para você conseguir fazer a nova implementação é capacitação. O segundo é implemente um sistema de tecnologia adequado, de acordo com o que a lei exige. Hoje é obrigatório isso. Não dá mais para brincar de fazer, vocês me permitem o trocadilho, fazer pregão na tabela do Excel, né? Isso não tem mais. Fazer concorrência não é mais envelope. A concorrência agora ela é eletrônica, é no sistema, né, no Compras.gov, que são portais de licitação. Então, tudo hoje é tecnologia. Tanto que, né, a gente vê, inclusive, o setor privado se preparando para participar das licitações do setor público. Porque também, gente, tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, você vê muito do setor privado se preparando, porque para eles também está sendo inovado. Está inovando. Eles não sabem como é que funciona, né? Muito pequeno fornecedor de cidades pequenas que forneciam para os municípios, hoje estão tendo que entrar, ver... por exemplo, essa questão da dispensa eletrônica que eu falei. Estão tendo que entrar lá, ver e falar, meu Deus, o que é isso? Como que eu faço? São oportunidades também que aumentou a competitividade, Exatamente. Porque abre o leque, né, da participação ser muito mais abrangente, está lá disponível eletronicamente, aumenta a competitividade, é uma oportunidade para o desenvolvimento econômico do país também, porque você está fomentando ali pequenos produtores, comerciantes Exatamente. locais a participarem também dessas licitações. Exatamente. E não só isso. E aí você acaba com tudo isso gerando uma economia para o erário. Por quê? Porque muitas vezes você tem um fornecedor que está lá a 10 quilômetros de você e não está te fornecendo porque ele não sabe da oportunidade. Mas você está divulgando agora, no meio eletrônico, ele vai lá e fala, quero participar. E o preço dele é muito mais competitivo, muito mais vantajoso para o erário. Porque a vantajosidade do erário, aí não veio o caso porque não é o mérito da nossa conversa aqui, não é só preço, tem que ser qualidade. Não adianta nada a administração pública pagar 50 centavos numa caneta que ela vai usar 2 vezes e vai jogar fora. Às vezes você paga 80 centavos numa caneta, mas você usa a caneta durante 3 meses. A gente faz esse cálculo em casa, né? Na administração não é muito diferente. E a gente lidando com o erário público, a gente tem que ter mais essa consciência ainda, porque o dinheiro é público, né? A gente está fazendo a gestão para todos, para a coletividade. Então, a lei, em sendo tecnológica e abrindo essas oportunidades, faz ter um desenvolvimento econômico muito maior, faz ter um desenvolvimento sustentável muito maior, que hoje a gente tem que trabalhar com essa sustentabilidade, que é a questão, por exemplo, do sem papel, da economia do papel, né, o desenvolvimento sustentável, amplia a competitividade e gera economia para o erário público. É tudo quase que a gente quer.
Não, e você falou disso, eu lembrei de um fato importantíssimo que a gente quase não estava mencionando aqui, que foi a quantidade de toneladas de papel que Suzano deixou de gastar no município. Você pode compartilhar com a gente o dado, Cíntia? Em valores, em números, só na Secretaria de Educação, porque quando a gente implementou Gestão Sem Papel, naquele ano foi feito esse levantamento, porque era uma das secretarias que tinha maior volume, estava bem avançada. Em um ano foi aproximadamente R$2 milhões. Em matéria do Gestão Sem Papel, no nosso arquivo central, que é nosso arquivo onde guarda os documentos, os processos que não são mais utilizados, foram só naqueles primeiros 3 meses mais de 30 toneladas de papel. Nossa. Então, isso dados de 2021. Hoje nós estamos levantando esses dados, progredimos muito. Antes de vir para cá, até uma curiosidade, um diretor de uma unidade básica de saúde me mandou uma comemoração que ele está 100% gestão sem papel, 100%. Então, imagina um munícipe chegar numa unidade básica, fazer o agendamento dele online, passar pelo médico, sem precisar levar a ficha, o médico pegar prontuário. Não, ele senta na frente do médico, o médico só abre o computador dele, faz o atendimento, atualiza o prontuário com toda a segurança que tem na Lei de Proteção de Dados e ele sai de lá com uma receita. Então, assim, tudo online, né? Nós até vamos usar esse case de sucesso para as outras unidades. Nós já estamos avançados nas demais unidades básicas de saúde, mas o nosso foco mesmo é ter toda a rede de saúde online, independente de onde o município vá, o prontuário dele é eletrônico. Então, dentro da educação, a gente também tem um avanço maravilhoso. Ela estava falando também sobre essa necessidade dessa evolução e eu estava lembrando que tudo te motiva a sempre melhorar. Essa exigência do pregão eletrônico para usar orçamento federal não é dessa nova lei. Só que isso nos levou a já fazermos um maior número de pregão eletrônico em licitações maiores. Por exemplo, de licitações de impressoras, em licitações de canetas, até mesmo tudo que envolve outras secretarias. A assistência social é uma secretaria que usa muito valores que vêm provenientes do governo federal, a Secretaria de Saúde. E para ter a economicidade, a gente centraliza sempre numa licitação única. Então, por exemplo, vamos fazer uma licitação de sistema, ou de impressoras, ou de insumos, enfim. Então, a gente faz uma e divide apenas a parte orçamentária entre as secretarias. Quando nós íamos fazer a presencial, falou, não dá, porque a saúde e a assistência precisam da verba federal, sem problemas. Então, vamos migrar para a eletrônica. Isso já foi nos levando, eu acredito que eles já tinham feito esse planejamento para a implementação dessa nova lei. Na verdade, a exigência do pregão eletrônico para os processos licitatórios com verbas federais, ela vem em 2014, através de um decreto que institui o pregão eletrônico no âmbito federal. Sim. Com a nova lei, você continua tendo essa linha, né, das licitações preferencialmente eletrônicas, e o governo federal veio e regulamentou, né, ratificou esse entendimento anterior, já de 2014, falando que as licitações são eletrônicas, e implementou falando sobre as dispensas, porque até então não se falava em dispensa. Não, era só na parte... Então você podia comprar aqueles, eu vou falar valores da 8666, aqueles R$17 mil. 17 mil, sem fazer o devido processo licitatório, fazendo só um processo simples. E você podia fazer de forma física, né? Que é o exemplo que eu usei, chamando os três orçamentos e fazendo. Hoje não. Você tem que fazer essa dispensa de forma eletrônica, é um mini pregãozinho. Então, inclusive, as dispensas agora com a nova lei, é uma instrução normativa da SEGES. Então, com a regulamentação da lei, uma das regulamentações da 14133 foi acerca das dispensas eletrônicas. E aí o governo federal, numa instrução normativa da Secretaria de Gestão do Ministério de Gestão, lá regulamentou falando, olha, todas as dispensas do governo federal e que estão relacionadas a verbas federais também vão ser. Tudo bem que o valor de dispensa agora não é mais 17, é 59, esse é um valor atualizado. Mas o que você comprar é dispensável a licitação, sim. Mas você vai fazer pelo modo eletrônico. Então, você vai disponibilizar a oferta de compra
E uma coisa está ligada à outra. Uma coisa né? tá O que ligada você falou, durante a pandemia a gente teve que entrar nesse processo, nessa migração, todo mundo muito antenado, até porque várias cidades, né, entraram na situação de emergência, então dispensava-se até a licitação, independente do valor, mas nessa implantação que a gente fez em Suzano, então realmente teve essa economicidade de tempo, porque nós já tínhamos um avanço maior e uma facilidade. Então, realmente os benefícios são enormes. Teve algumas adequações que tivemos que fazer com essa nova lei, mas realmente ela veio para facilitar. Eu acho que o ideal de qualquer gestor é nunca olhar aquilo e enxergar como um novo obstáculo, um desafio, ou então até uma morosidade, uma dificuldade maior, né? Qualquer processo de transformação, ele gera um desconforto, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Sim. Inclusive, a nova lei é uma das mais modernas do mundo. A nova lei de licitações para compras públicas é uma das leis mais modernas, aí um case. E o gestor público acaba, pelo medo, não vendo todos os benefícios que a gente tem dessa lei, que é uma lei tão moderna, né? Exatamente, é uma lei moderna. Eu trago um dado de uma fala muito recente do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Renato Martins. Ele estava numa palestra esses dias e ele falou o seguinte, que todo mundo... nós tivemos 2 anos para implementar a nova lei de licitação. Aí veio uma prorrogação excepcional aí que deu nos 8 meses, deu mais 8 meses. E tinha uma turma muito grande torcendo ainda para que houvesse uma nova prorrogação, porque tá todo mundo com medo. Ainda estamos quase em maio, estamos no meio de abril, o primeiro quadrimestre praticamente está concluído, mas a gente ainda está amedrontado, está assustado com tudo. E ele traz esse dado e ele fala isso. Todo mundo torcia, inclusive, para que houvesse uma nova prorrogação da 8666, e tanto assim que o número de editais publicados pelas administrações do Estado de São Paulo diminuiu significativamente nesse quadrimestre. Então, assim, só nessa fala do Tribunal de Contas, a gente já vê que realmente o gestor está assustado. E não é para menos, gente. A nossa realidade não é fácil, tem inovações, tem responsabilizações, né, muito grandes, tem situações novas, mas a gente vai, a gente estuda, nós vamos, o próprio gestor capacita e a gente tem que estar aberto para o novo. Eu tenho certeza que a Cíntia, em Suzano, enfrentou uma mudança de cultura ao trazer o projeto sem papel. Ele teve que mostrar esse novo e hoje está todo mundo aberto para o novo. Eu tenho certeza que você tem uma equipe muito grande de servidores que jamais pensam em voltar para o processo físico. Sim, não só os servidores, como também os próprios diretores, os gestores das pastas, pelas facilidades. Então, assim, essas facilidades, elas trazem até... eles aumentam a parte da disponibilidade de recursos, tanto pelo governo do estado como pelo governo federal. Então, se a gente mostrar um dado da cidade de Suzano mesma, quando teve aquela alteração na lei também, na legislação a respeito de que os atendimentos pelo SUS tinham que ser agora todos enumerados e enviados os dados coerentes para poder ter a transferência dos recursos, Suzano é uma das cidades na região do Alto Tietê que mais consegue esse recurso, justamente porque nós já tínhamos feito essa alteração de mudança. O Sistema Único ajuda demais, né? Realmente, quando eu assumi a Secretaria de Administração, a gente tinha um sistema híbrido de vários sistemas, né? Eram várias, e quando nós alteramos por Sistema Único, foi uma migração dolorosa, sem dúvidas, difícil, mas depois, quando vieram as facilidades, e agora depois de praticamente 7 anos, e dentro da gestão pública a gente sabe que 7 anos não é tanto tempo assim, então agora sim a gente está conseguindo ter um pouco mais de celeridade. Os próprios gestores nos procuram para falar, eu gostaria de implementar gestão sem papel no meu setor, na minha pasta, eu estou vendo como está sendo ágil, eu estou vendo que tem... Você trabalhar com números e com dados e planejamento é a maneira mais assertiva de você conquistar aquilo que você almeja. Dentro da gestão pública não é diferente. Então, desde então, a gente fez a implementação do Gestão Sem Papel. Hoje eu tenho um departamento exclusivo para cuidar disso, para tirar as dúvidas, para sanar, para capacitar
principalmente é o que ela falou, a capacitação. E o tirar dúvidas tem que ser constante, praticamente diário, assim, todas as vezes vão surgir dúvidas. E também a gente fez um setor agora de gestão de projetos, que também tem avançado muito e tem facilitado nós alcançarmos essa metodologia. E um vai ajudando o outro. Um vai dando depoimento das dificuldades que teve e como conseguiu passar para esse avanço. Acabam sendo os multiplicadores dentro dos setores. Os próprios servidores estão sendo os multiplicadores, porque agora a gente chegou no patamar onde eles mesmos entendem essas facilidades. E muito legal. Diminui muito o prazo de tramitação de qualquer processo. É uma coisa, assim, absurdamente reduzida. Uma coisa que vocês duas falaram bastante aqui, que eu acho que eu não posso deixar de mencionar aqui também, é a questão da capacitação e das lideranças, né? E eu quero falar da capacitação e das lideranças, a gente sabe que esse é um tema muito importante, porque para poder ter esses multiplicadores, para a gente poder avançar nas resistências, uma gestão da mudança, para implementar todas essas inovações, tanto de legislação, mas também de transformações digitais tecnológicas, que cada vez são maiores, a gente vai ter que ter lideranças capacitadas, né? Acho que esse é um tema muito importante da gente trazer para os ouvintes. E hoje eu também não poderia deixar de falar das lideranças femininas, já que estamos aqui num painel de mulheres, estou com 2 convidadas, mulheres, lideranças femininas na área da gestão pública. E a gente sabe que ser mulher na gestão pública não é fácil, né? A gente enfrenta desafios, com certeza, nós 3 temos cases aqui que a gente poderia falar, mas o meu foco hoje para trazer para os ouvintes nem é só da gente falar das dificuldades que a gente tem, mas da importância de termos cada vez mais mulheres em cargos de representatividade para que a gente possa desenvolver políticas públicas para melhorar a vida das mulheres, que a gente sabe que os dados de violência doméstica hoje no Brasil ainda continuam sendo muito altos e que isso, com certeza, é uma necessidade que a gente tem no nosso país, né? Com certeza. Dentro desse tema, nós temos lá... quando a gente fala em capacitação, Larissa, é muito importante entender que nossa realidade de gestão pública é diferente de uma realidade de uma década atrás. Então, há uma década, talvez, a capacitação fosse só para treinar alguém numa planilha do Excel. Hoje, não. Hoje, nós estamos em uma era onde a saúde mental, ela realmente dá o norte das condições de trabalho, das condições de trabalho em grupo. É uma prioridade. Então, é uma prioridade. Então, você olhar para o servidor de uma maneira diferente e não só trazer uma capacitação, mas também treinamentos motivacionais, faz toda a diferença. Então, assim, lá dentro da Secretaria de Administração, nós cuidamos do Departamento de Gestão de Pessoas. E eu sempre frisava muito isso para a equipe. É gestão de pessoas. Então, é você entender de pessoas. Essa é uma parte muito complicada, porque você tem os seus problemas e aquela pessoa também. Muitas vezes, eles se colidem. Sim. E nós criamos dentro da Secretaria de Administração o Núcleo de Acompanhamento ao Servidor, que nada mais é um setor exclusivamente voltado a acolher o servidor. Por que isso é importante? Estamos falando de tecnologia. Porque para o servidor estar aberto a essas inovações, ele tem que estar bem. E um servidor bem acolhido, um servidor bem treinado, bem motivado, ele vai fazer um atendimento à população diferenciado. É isso que a gente observa na nossa cidade. Então, nós temos nesse núcleo de acompanhamento ao servidor psicólogas, assistentes sociais, educadores sociais que estão ali full-time, exclusivamente voltados a acolher e atender o servidor que esteja passando por algum momento de dificuldade. Quando esse servidor percebe que ele está tendo esse acolhimento, ele volta mais tranquilo para o ambiente de trabalho. Então, a prestação do serviço dele é 100% melhor. Ele está em paz, ele vai desenvolver um trabalho mais tranquilo.
Então, desde que você dê condições ao seu servidor, desde que você dê condições à sua equipe e você também esteja em condições de avançar com eles, as coisas fluem de uma maneira muito mais natural. Ou seja, capacitação não é só capacitação Não dos é só temas planilha de Excel. ou não é só nova lei de licitações, Não. né? Só técnica, né? Não é Não. só técnica, perfeito. Ela é E, curiosamente, segunda-feira eu vou ter um dia inteiro de treinamento voltado à minha equipe, mas com jogos, interatividade, onde eles vão enxergar melhor o trabalho em equipe, o foco, e através de uma maneira lúdica, literalmente através de jogos. Nós já fizemos uma primeira experiência no começo do mês. A equipe sai muito mais leve, motivada, elas interagem entre eles. Às vezes, no próprio setor, você nem tem tanta afinidade como você cria quando você sai de um treinamento desse. Então, quando a gente fala em capacitação, não é só realmente voltado a uma legislação ou a uma capacitação de utilizar uma ferramenta digital, mas é também você capacitar e motivar a sua equipe. Porque só assim eles vão estar dispostos para poder Sem acatar as novas dúvidas, sem mudanças e dúvidas. abraçar os projetos de inovação. As conquistas elevam quase que 100%. E aí, se vocês me permitem falar, eu vou um pouquinho para a área técnica, mas assim, eu queria pegar esse exemplo da Cíntia. Realmente, há 10 anos atrás, a gente falava administração pública. Sim. Então, era o administrador público. O administrador, ele vai lá, ele executa uma ação, e executou a ação, acabou a função dele. Era RH, Entendeu? recursos humanos. Recursos humanos, né? Hoje, a visão mudou. Hoje nós temos a visão da gestão pública. Então, o gestor público, ele está lá buscando executar uma ação e buscar um resultado onde ele vai ser eficaz, ele vai ser eficiente, porque são coisas distintas, e vai ter um reflexo, né? Então, você fala gestão de pessoas, você não fala mais recursos humanos. Né? Você fala, num âmbito maior, você fala em gestão pública, você não fala mais em administração pública, você fala em gestor, você não fala em administrador. E isso vem exatamente desse propósito de você capacitar, não só tecnicamente, mas vivencialmente o teu funcionário, né? A tua equipe, vamos por assim, não é um funcionário, é uma equipe, né? Para que ele execute a tarefa, que também não é mais tarefa, o trabalho é a tarefa, porque é a visão que você dá, né? De uma forma muito mais tranquila, segura, com propriedade, com resultados muito melhores, né? E você, inclusive, destaque as lideranças que você tem dentro da própria equipe do funcionalismo. Exatamente. É entender que as prefeituras, estamos falando mais de municípios, deixaram de ser apenas servidores públicos que iam lá cumprir o horário de serviço, né? Hoje nós temos, eu enxergo pelo menos a prefeitura de Suzano como uma das maiores empresas da cidade. Só que essa empresa precisa motivar os seus 5.400 servidores a prestarem um serviço de acordo com o que eles gostariam de receber. Metade dos nossos servidores não são da nossa cidade. Porém, eles prestam serviços para as pessoas que lá moram. Então, não tem um incentivo maior do que você saber que você está fazendo parte de uma conquista, de você estar fazendo parte de algo maior, que você realmente está ali por um objetivo, por um ideal, e não por um trabalho, mas por uma tarefa. Bom, gente, são muitos assuntos aqui. Hoje a gente falou de muita coisa legal. Falamos de digitalização, de governança, de sistema integrado, falamos de nova lei de licitações e dicas para os gestores públicos que estão assistindo a gente na implementação dessas transformações que a gente sabe que são essenciais para as cidades. Então, eu queria muito agradecer as nossas convidadas. Obrigada mais uma vez, Cíntia, por ter vindo aqui participar com a gente. Larissa, eu que agradeço, não só o convite, como também a sua parceria, a sua dedicação. Realmente, essa figura feminina dentro desse projeto que nós implementamos lá em Suzano, me refiro a você, fez toda a diferença. Eu só agradeço mesmo a oportunidade, conte sempre comigo. Obrigada mais uma vez, Cíntia. Queria agradecer também a presença da Patrícia. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje. Obrigada, Larissa, pela oportunidade. Obrigada, Cíntia, também. Foi muito bom compartilhar experiências com vocês. Foi muito bom ter notícia desses cases de sucesso. Parabéns pelo trabalho desenvolvido em Suzano. E
e espero ter em outras oportunidades que a gente possa desenvolver aí e trabalhar alguns assuntos ligados a licitações públicas, que é a minha área de atuação, ou não, para estar colaborando e trazendo aí para os gestores, os nossos ouvintes, aí compartilhar as nossas experiências com eles. Foi muito bom, muito obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você, vou pedir que você comece a seguir a Soner nas redes sociais, @SonerSistemas. Acompanhe a gente também no nosso canal no YouTube. Eu sou Larissa Tavares, sou a host do GovTalks e estarei com você nos próximos episódios. Obrigada por ter assistido.